Olá, povo de Deus, boa noite, tudo bem com vocês? Me chamo Ezequiel e nessa noite de terça-feira eu quero estar falando com vocês aqui sobre a questão de o verdadeiro santo habitou entre nós. Hoje, mais uma vez, vamos falar de Jesus, né? O Filho de Deus. Vamos falar sobre a sua santidade. Amém? Você que quer, que tenha a disponibilidade de nos ajudar a levar a palavra de Jesus para todas as pessoas, né? Porque Jesus disse, né? Ide e levai o evangelho a toda criatura, né? E nós temos que ser pregador da palavra de Deus, né? Eu sou pregador da palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus, pregar a verdade. Amém? E que Deus nessa noite, louva a Deus pela sua vida, pela vida de sua família, pelo seu trabalho, tudo que é seu, que Deus possa estar abençoando a tua vida. Amém? Então, meu querido, nessa noite eu quero compartilhar com vocês no Evangelho de Dr. Lucas, capítulo de número 2 e capítulo 1 do Evangelho de Dr. Lucas e versículo de número 26. Vamos estar falando do nascimento de Cristo. Aí vamos falar sobre a sua santidade, sobre a tua graça, sobre a tua mansidão e tua glória e a tua majestade. Amém? Então, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1 de versículo 26, é o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, né? E eu pus um tema que quando eu for colocar aí para vocês, o verdadeiro santo habitou entre nós. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porá-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Eita, aleluia. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus
nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou dela. Meu querido, minha querida, nessa noite eu não estou aqui para falar de mim, eu não estou aqui para falar de outra pessoa, a não ser o Filho de Jesus Cristo, a não ser a santidade de Deus. Amém? Essa noite eu quero falar para você aqui é Bíblia, é palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque o livro sagrado, a Bíblia, é uma arma poderosamente que foi escrita por homens inspirados por Deus. Amém? Não foi feita por um homem qualquer. Então essa palavra que a gente vai falar, que a gente vamos debater, vamos falar sobre a Bíblia, da Bíblia. Eu não vou estar inventando nada. Amém? Porque para muitos, meu querido, para muitos considera que Maria é santa. Muitos falam, Maria é mãe de Deus. Muitos consideram que Maria é santa. Só que nós, no começo, a gente já começa a entender que o verdadeiro santo é Jesus Cristo. Amém? Por que Jesus Cristo é o santo? Porque quando Maria, segundo alguns estudiosos, Maria, ela era uma moça mais ou menos ali por faixa etária de 14 anos, quando ela esteve ali de presença com o anjo Gabriel. Então, já o seu esposo, que é chamado José, a palavra de Deus diz que ele era ali mais ou menos viúvo, alguns estudiosos dizem. Então Deus, quando o anjo chega para Maria, o anjo chega e fala com ela, conversa com ela, dialoga com ela. O anjo fala que Deus achou graça em Maria. Por que graça em Maria? Por que graça? Uma graça é porque Deus vê sobre ela os seus costumes, ali a sua vivência, a sua educação, porque era uma moça virgem ali naquela época, e assim, uma moça ali não fazia coisa errada, sempre estava ali no caminho certo. Então Deus achou graça nela, porque quando o anjo Gabriel visita Maria na cidade da Galileia, ali chamada Nazaré, então ali a virgem estava despojada. Então quando o anjo chega, que foi enviado, o mensageiro de Deus, ali na cidade da Galileia, então o anjo ali conversa com ela. Ali o varão José, ele era um viúvo, mas só que ele não era casado na época. Não era casado. Só que quando ele recebe a mensagem de Deus e compreende, e naquela época, quando as profecias reinavam ali, que muitas mulheres queriam receber um Messias, muitas mulheres queriam gerar um Messias, porque o Messias, ele reinará eternamente. É o Deus, é o próprio Deus, Jesus Cristo, é o Messias. Então ali o anjo Gabriel disse, então ela, salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. Então se Deus achou graça em Maria, não significa que Maria é santa, não significa que ela era ali, ela andava ali, ela andava em santidade, ela andava reta, só que não significa que ela é a própria santa. Ela gerou o santo, só que não significa que ela é santa.
porque ela foi concebida com o Espírito Santo no teu ventre, que era para gerar o Messias. E assim se cumpriu a profecia e o mensageiro disse para ela, né? Então, assim seria. Então, disse o anjo a Maria, né? Falou, não temas, Deus achaste graça de ti. Eita, aleluia. Então, Deus achou graça nela. Por isso que diz graciada. Porque Deus achou graça nela. Então, Deus achou graça diante dele. E o anjo falou para ela que entre teu ventre conceberás e dará à luz um filho e porás o nome de Jesus. E assim aconteceu, né? E o anjo falou para ela, eis que será grande e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de teu pai, de Davi teu pai. Então, e falou que reinará eternamente na casa de Jacó, e o teu reino teria fim. Então a gente vê isso, que Maria ela aceitou, porque é o anjo do Senhor. Mas só que ela não entendeu isso. Ela falou, mas como isso? Ela falou que não conhece varão nenhum, não tinha homem algum. Só que o anjo disse para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aleluia, Jesus. E pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, aí é mãe de Deus, Maria é mãe de Deus. Maria é uma mãe adotiva. Maria é mãe adotiva. Por quê? Porque se você for lá no livro de Gênesis, no começo, a criação, nós vamos alcançar agora, lá no livro de João, no Evangelho de João lá, segundo o Evangelho de João, lá vamos ver. Porque antes que Maria nascesse, antes que Maria existisse, Jesus já existia. Jesus já existia, porque Jesus é o próprio Deus. E quando o anjo conversou com Maria, então a Isabel, a tua prima, ela também foi no 6º mês que o anjo chegou para Maria. E no 6º mês, a tua prima Isabel estava gestante do profeta João Batista. Porque João Batista ele veio também para anunciar sobre o santo, sobre o Messias, sobre a salvação que vinha para o povo judeu. Porque Jesus veio para o povo, para os seus. Só que os seus não conheceu. Só que João veio preparar o caminho. Maria, ela não é luz. João Batista, ele não é luz. Porque a única luz é Jesus Cristo. Porque Jesus veio para dar luz. Porque ele é a luz, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, quando a prima de Maria estava gestante de João Batista, ele veio para cumprir a profecia, para preparar o caminho para Jesus. Porque João Batista ele veio pregar o arrependimento, que o povo se arrependesse do pecado, para poder acreditar no Messias, que era Jesus Cristo, para que fosse salvo pela graça. Então, e pela fé. Só que quando João ele batizava com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água. Só que Jesus Cristo, ele veio, batiza com água e com fogo do Espírito Santo. Eita, aleluia, glória a Deus. Então Maria, quando ele conversou com o anjo, ela disse, e o anjo falou para Maria, porque a prima de Maria, Isabel, ela era estéril. E ela foi concebida João na sua velhice. Na sua velhice e ainda era estéril.
Só que a palavra de Deus diz aqui que para Deus, a palavra de Deus fala aqui, ó, que porque para Deus nada é impossível. Para o homem é possível. Para você é impossível uma causa. Mas se você colocar nas mãos de Deus, você colocar na mão de Jesus Cristo, o Santo, será possível. Porque para Deus não existe causa, não existe circunstância impossível. Porque tudo para Deus é possível. Amém? Então Maria, ela disse: eis aqui a serva. Olha só como Maria respondeu para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E diz que o anjo ali se ausentou dela. Porque a gente vê que Maria ela recebeu o anjo. Deus achou graça nela. Só que quando ela vai falar para o anjo: eis aqui a tua serva, Maria é como eu, é como você que está me vendo. Maria é como você, é como eu. Porque Maria era serva também do Senhor. Está entendendo aí a lógica? Maria era uma pessoa como eu, como você. Entendeu? Por isso que ela disse: eis aqui a tua serva, faça de mim segundo a tua vontade. E para entender isso, meus irmãos, nós vamos entender isso, a Assembleia de Deus, lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 12. Vamos entender um pouco também sobre essa questão. Que vai falar também a questão de Maria. Vocês lembram daquela passagem do primeiro milagre de Jesus? Vocês lembram? Então, no capítulo 12, é Bíblia. Você que tem sua Bíblia em casa empoeirada e aberta em Salmo 91 e Salmo 23, pega ela que você vai ver. No livro de Mateus, capítulo 12, no Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 12, e de versículo de número... Não, essa aqui vai falar... Esse aqui vai falar sobre a família de Jesus. Mas eu quero mostrar para você... Deixa eu ver aqui... Isso. João. É o Evangelho de João. Evangelho de João. Você pega a tua Bíblia, você vai ver. Evangelho... Porque eu errei. Evangelho de João, capítulo 2. Capítulo 2. Amém? Então, é o Evangelho, segundo Evangelho de João, capítulo 2, que vai falar sobre a questão da água, que Jesus transformou a água em vinho, que foi as bodas de Caná. Então, foi uma festa de casamento, né, que teve. Então, você vai ver quem era que tinha mais autoridade. Quem é que tem autoridade? A não ser Deus. A não ser o Filho de Deus. E para isso, para entender lá, então, foi na Galileia, né? Estava ali, a palavra de Deus, estava ali a mãe de Jesus. Então foram Jesus convidar seus irmãos e seus discípulos, né? Então, o versículo 3, capítulo 2 do Evangelho de João, a mãe de Jesus, Maria, diz assim, ó: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, acabou tudo. Então, disse-lhe Jesus, eita, Jesus quando Deus fala, meu querido, você pode guardar o que acontece, que vai fazer. Então Jesus respondeu para tua mãe, ó: mulher, ó, para você ver, um exemplo. Você aí que é filho, aí a sua mãe vai e fala assim com você: menino, Maria, João, acabou o café, faz aí o café para mim. Aí você vai e responde com a sua mãe: mulher, você acha que sua mãe ia gostar?
Se você respondesse para sua mãe, mulher, você acha que sua mãe ia gostar? Quando a sua mãe te chamar e você responde, mulher, ainda não é chegada a minha hora, para você ver o que vai acontecer com você. Porque nós, como filhos e filhas, nós temos que obedecer nossos pais. E os mais velhos eu aprendi que chama de senhor, senhora, senhor, senhora mãe, senhora pai, entendeu? Então Jesus falou para a sua mãe, diz assim, mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? O que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele falou para Maria, para a mãe dele. Aquele que você pensa que ela é santa. Aquele que você pensa que ela é santa, que ela faz milagre. Mas essa Maria, a mãe de Jesus, meus irmãos, ela não faz milagre. Ah, irmão Ezequiel, mas você está mentindo. Eu não estou mentindo, não. Eu estou te mostrando na Bíblia. Eu estou mentindo não. Estou falando na Bíblia. Se você está pensando que eu estou mentindo, pega a tua Bíblia que eu vou te mostrar. No segundo Evangelho de João, capítulo 2 e versículo de número 4. Lá você vai ver. Lá você vai ver. Então Jesus falou para ela, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus falou, ainda não é o tempo. Porque Deus determina tudo, meu irmão. Quem determina tudo é Deus. Não adianta você ficar falando aí, você orar, você pedir para Deus e você quiser alguma coisa antes. Você fala, ai meu Deus, eu quero isso, aquilo, agora. Por quê? Deus é que manda em você. Deus não precisa de você. Quem precisa de você, quem precisa de Deus é você. É eu que preciso de Deus. Deus não precisa de mim. Deus é Deus que nos usa. Nós somos vasos na mão de Deus. Nós somos servos do Senhor. Porque quando o Senhor chega até você e fala, vai à casa de fulano e manda dizer a ele que fica no caminho, fica direito, não peca, não anda no caminho errado. Você tem que obedecer. Porque quem manda é Deus. Quem determina tudo é Deus. E para Deus nada é impossível. Porque ao tempo de nascer, ao tempo de morrer, meu irmão, não adianta você quiser apressar Deus. Porque o cronograma de Deus, o tempo de Deus, o calendário de Deus não é o seu, não é o meu. Amém? Então quando Jesus falou, mulher, ainda não é chegada a minha hora, ele quis falar para ela, quem determina tudo é Deus, não é ele. Ele é filho de Deus. Não vão chegar lá. Jesus é o Filho único, unigênito, enviado por Deus, que é o próprio Deus. No princípio ele estava com Deus. Amém? E então Jesus falou para ela, não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos empregados. Só que ele, não é que Jesus obedeceu. Não é que Jesus não obedeceu. Ele estava esperando o tempo de Deus, do seu Pai. Porque quem ordena tudo é Deus. É Deus que manda. É Deus que faz. É Deus que opera. Estamos sujeitos a Deus. Nós estamos sujeitos a Deus. Não ao diabo, não ao inimigo. Então ela falou. Maria falou. A sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele disser. Ou seja, o que ele fizer, o que ele falar, aí vocês fazem. Se ele mandar vocês pegar uma talha, você pega. Se ele mandar você pegar um vaso, você pega. Para os empregados lá. Entendeu? Ou seja, quem faz o milagre é quem? Jesus. Você vai ver aí que Maria não fez nenhum milagre. Mas Maria é um exemplo de mulher. Maria é um exemplo de mulher. Por que Maria é um exemplo de mulher? Porque Maria, nas diversas mulheres que tinha, Deus só achou graça em Maria. Deus achou graça em Maria. Por isso que Maria é cheia de graça. Porque uma pessoa que não tem graça é uma pessoa desgraçada. Porque uma pessoa que não tem graça é uma pessoa que não tem paz. É uma pessoa que anda na lástima, na calamidade. É uma pessoa desgraçada, é essas pessoas que andam na miséria.
que anda nas coisas erradas. É uma pessoa desgraçada, sem graça. Uma pessoa sem graça é uma pessoa desgraçada. E Maria era graça, porque Deus achou graça nela. Então, salva agraciada, a Maria cheia de graça. Ou seja, Deus achou graça nela. Por isso que Maria é um exemplo de mulher. É um dos exemplos de mulher que a Bíblia cita, é Maria. Porque ela foi concebida com o Espírito Santo e gerou o nosso Salvador, que foi Jesus Cristo, o Santo, Santo, Santo de Israel. E será eternamente, assim diz a Bíblia. Amém? Então, ela falou para os seus empregados: fazeis tudo o que ele disser. Então ali, a palavra de Deus diz que ali estava posta as 6 talhas de pedra, né? Para a purificação dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3, 30 ou 40 litros. Ou seja, a palavra ali, metretas, significa a quantidade de recipiente. Ou seja, uma metreta, que no caso aí diz, é que o recipiente ali, ele pega mais ou menos ali a 30 a 40 litros de alguma coisa, né? Por exemplo, que foi vinho, né? Tinha 6 talhas, e ali diz que em cada uma, né, cabia 2 ou 3 metretas. Ou seja, uma metreta é 30 a 40 litros. Se cabia 2 ou 3, vai ser o triplo ou o dobro, né? Então Jesus fez água em vinho. Ele transformou água em vinho. Ali foi um dos primeiros milagres de Jesus, né? Então, ali foi servido, né? Ali para o mestre sala, né? E aí começou ali e tal, por falando. Aí quando acabou os vinhos lá, aí porque antigamente o pessoal servia primeiramente o vinho novo, o vinho bom, e depois servia o vinho ruim no final, quando o pessoal tivesse bêbado, né? E aqui foi diferente. Começou com o vinho bom e terminou com o vinho bom. E o último era melhor ainda. Entendeu? Porque foi o milagre de Jesus Cristo. Então aí nós vemos que Jesus é santo e é milagroso. Jesus Cristo, ele realiza milagre. O nosso Jesus Cristo, ele faz milagre. O nosso Jesus Cristo, ele cura, ele liberta, ele é o caminho, ele é a salvação, ele é a vida, ele é a verdade, ele é o princípio, o meio, o começo e o fim. E será eternamente. Então, meu querido, lá no livro também de Mateus, que eu falei para vocês, no livro de Mateus, capítulo 12 e versículo 46. Mateus, sobre Maria e Jesus ainda. Ó, 46, no Evangelho de Mateus, foi quando Jesus, foi quando ele estava no templo, né, na sinagoga, e aí por um motivo ele se distanciou e se perdeu dos teus pais ali, de Maria e de José, né? Então a procurar Jesus, então ali falando ele ainda à multidão, esse que estava fora sua mãe e seus irmãos, e predecendo falar-te. Então diz, né, a mãe dele, e disse-lhe algum: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, Jesus Cristo disse, o próprio Jesus, mais ou menos estava ali mais ou menos com seus 8 a 12 anos, Jesus Cristo, né? Então ele disse, respondendo: quem é a minha mãe? Jesus falou com a própria mãe dele: quem é a minha mãe? E meus irmãos? Ele falou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ele perguntou. E ele mesmo disse. E estando a mão, ou seja, ele apontando a mão ali. Ele falando.
E estando a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Ele disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer... Olha para cá. Veja bem o que ele diz. Porque isso aqui é Bíblia. Eu não estou tirando da minha cabeça, eu não estou inventando. Ele disse: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ou seja, todas as mães, todos os irmãos, todas as irmãs fizer a vontade de Deus, será irmão de Jesus, irmãs de Jesus e mãe de Jesus. Entendeu bem? Porque todos aqueles que fizerem a vontade de Deus será chamado mãe de Jesus, irmão de Jesus e filho de Jesus. Irmão de Jesus, irmã de Jesus. Todas as pessoas que fizerem a vontade de Deus serão chamados irmãos, irmãs e mães. Amém? E para a gente concluir a palavra de Jesus sobre a questão do verdadeiro santo que habitou entre nós, nós vamos viajar um pouquinho lá no livro de 2º Evangelho de João, capítulo 1. Amém? Uma passagem que todo mundo conhece, que é do verbo, né? Que fala do verbo, né? O verbo se fez carne. Então, meus queridos, Jesus, ele já existia, porque no princípio ele já estava com Deus. Ele é o próprio verbo. Olha só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Quem era o verbo? Respondi: quem era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A própria Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, a palavra de Deus fala que o próprio Jesus Cristo, ele estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus, ele viu Deus criando todas as coisas. Por isso que é chamado o Filho unigênito. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Que Deus enviou o teu único Filho à humanidade, para que nele todo crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou o teu Filho unigênito, para que nele todo crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque ele falou: ninguém vem ao Pai se não for por ele. Porque Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a luz, ele é a vida, ele é o pão da vida, ele é o sal do mundo, ele é a luz do mundo. Então ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Porque Jesus é o único caminho a Jesus. Não existe outro caminho para você conhecer Deus. E não existe outro caminho para você ver quem é santo. O próprio caminho é Jesus. Porque se você não conhecer Jesus Cristo, você não conhece Deus. Entendeu a diferença? Então ele mesmo diz: aquele que o Pai me enviou, de maneira alguma eu os lançarei fora. Porque tudo que o Pai enviou para ele, ele não vai lançar fora. Não vai. Então aqui você vê que ele estava com Deus no princípio. E aqui fala: todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse João foi o que a gente acabou de falar, João Batista, que estava preparando o caminho para Jesus. Ele pregando o evangelho, o arrependimento, para que o povo se arrependesse e cresça no Messias, no próprio Jesus Cristo. Porque Jesus veio para os seus, só que os seus não conheceram, que foi o próprio judeu.
não conheceu que Jesus era filho de Deus. Por quê? Porque Jesus veio da família pobre. Maria cheia de graça. Por quê? Maria era simples, Maria era humilde. Maria, por isso que Maria era cheia de graça. Era simples, era humilde. Ali, era pobre. Jesus veio montar num burrinho, no nome do jumento, de um asninho. Um asninho é um burrinho, um jumentinho. Nasceu na manjedoura, porque não tinha dinheiro para pagar hospitalidade. Era pobre, as suas vestimentas. Então Jesus nasceu na manjedoura, no meio dos animais. Então o povo judeu queria que Jesus fosse um verdadeiro rei de coisas materiais. Que Jesus viesse com a coroa na cabeça, que Jesus viesse com as vestes de ninho, cheio de anéis de ouro, cheio de roupas de seda, de linho, né? Tecidos bons. Só que Jesus ele veio simples, veio humilde. Porque, meu querido, Jesus, Deus, ele habita em humildade, simplicidade, em verdade. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, nenhuma mentira vem de Deus. Então, meu querido, por isso que João Batista ele veio vestido o quê? Ele veio, né? Comeu o quê? Mel silvestre de abelha, gafanhoto, né? Sua roupa era o que? As suas roupas, as vestes de João Batista, era couro, era pele de animais. Então, o nome era João, que também veio antes de Jesus. Por isso que a idade de João Batista, pela idade de Jesus, a diferença aí é mais ou menos ali uns 6 meses. Porque para o calendário ali eclesiástico ali do hebraico ali, Jerusalém, é agosto, setembro, o nascimento. Ou seja, Jesus mais ou menos ali nasceu em setembro ou agosto. Ali para, segundo as escrituras e alguns estudiosos da Bíblia, né? Que era verão. E a palavra diz que este veio para testemunho, para que testificasse a luz. Olha bem a palavra de Deus. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Ou seja, João Batista ele veio preparar o caminho de Jesus, falando sobre o Messias, a verdade, que ele mesmo falava, direto. João Batista dizia: eis aquele que vem pós mim, é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar suas sandálias, as suas alparcas. Ou seja, porque ele batizava com água e Jesus batizava com o Espírito Santo. Vê a diferença? Jesus ele batizava com fogo e com o Espírito Santo. Já João Batista batizava com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batiza com água. Já Jesus ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. É graça, isso é santidade, isso é intimidade. Aleluia, Jesus. Então, João Batista, ele não era a luz. Não é a luz. Ele veio preparar o caminho para a luz. E quem é essa luz? A luz é Jesus Cristo. Era e é e continua sendo. Porque ele era o Deus de ontem, o Deus de hoje, o de agora e eternamente, continua sendo. O nosso Deus é Deus de eternidade. É o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã. E é Deus eternamente. Ele nunca muda. Lá no livro de Isaías diz que tudo há de passar, só que a palavra de Deus não passa vazia. Eita glória, é bênção pura. Então João Batista preparava o caminho para Jesus, preparava o caminho para testificar-se da luz. Então ali fala que ali estava a luz verdadeira. Então quando fala assim, ali estava a luz verdadeira, é que o próprio Messias se veio.
Então, que alumia, olha aqui, olha, eita glória, quando fala assim, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não se conheceu. Vou explicar para você esse versículo. Ó, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. É triste, né? É tão ruim quando você faz algo para uma pessoa, você cria, você faz, você dá para ela, e ela não sabe, não conhece quem foi que fez, não conhece o autor do que escreveu, do que fez. E nessa noite, eu quero falar para você, nessa noite que está olhando para mim nessa noite. Você quer saber quem é o autor da sua vida? Você quer saber quem é o autor da sua história, da tua jornada? Você quer saber quem é o escritor da tua vida? Você quer saber quem foi que fez teu manual? É o próprio Deus. É o próprio Jesus Cristo. Ele fez o mundo. Ele estava no mundo e o mundo não conheceu. No princípio, ele estava com Deus. No princípio, Deus criou o quê? O céu e a terra. O que fala lá no livro? Vamos lá. Gênesis. Pega a tua Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. É Bíblia. Viu? Bíblia. Vai lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ó. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Se Deus criou o céu e a terra, quem é você? Quem é tu? Quem é tu para falar do teu irmão? Quem é tu para levantar falso? E quem é tu para duvidar de Deus? Quem é você para querer que Deus opere agora na tua vida? Porque quem determina tudo é Deus. Você sem Deus é nada. Então por isso que lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, quando Paulo estava com o espinho na carne, por causa do orgulho, Deus colocou o espinho na carne de Paulo. Deus falou, pensem para ele aqui, ó, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você viu falando de Maria, a graça, graciada Maria. Vamos lá também, no livro de 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo de número 8, 9. Ó, acerca do qual 3 vezes orei. Ele orou, Paulo orou, com isso na carne. Orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aí vem, e disse-me, aí Deus falou para ele, Paulo, eita glória, quando Deus fala, meu irmão, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer saber mais? Você quer saber quem é você? É na fraqueza. Você quer saber quem é Deus? É na fraqueza. Porque Deus vai mostrar quem é Ele de verdade é nas suas fraquezas, é na sua queda, é na sua angústia. É quando ali o vento balançar o teu barco, ali você vai conhecer quem é Deus de verdade. Porque a força do homem é a fraqueza de Deus, ou seja, a fraqueza de Deus é a força do homem. O próprio apóstolo Paulo diz. Porque a força nossa é a fraqueza de Deus. Você pode colocar as suas forças que você tiver, mas não é nada. Porque a fraqueza de Deus é a nossa força. E quem é tu? Então Deus fala, a minha graça te basta.
Ou seja, é na fraqueza que você tem que mostrar forte. Porque quando você pensar que você está fraco, você é forte. Tá entendendo aí? Porque quando você pensar que você está fraco, você tem que mostrar que você é forte. Porque aqui ele me diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus vai te aperfeiçoar é na tua fraqueza. É quando na tua casa não tiver nem 1 quilo de alimento. É quando o seu diagnóstico chegar com câncer, com alguma doença incurável, com alguma enfermidade, e você falar que eu não consigo mais, que eu vou morrer, que tudo acabou. Mas lá você vê a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Você viu isso? Então nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, você creia no Santo verdadeiro, aquele que habitou entre nós. Porque quando você confia, quando você crê no Santo, Santo, Santo do Senhor, você vai ver que na sua fraqueza, você vai ver o poder de Deus e você vai ver o agir de Deus. Nessa noite, eu queria dar um exemplo para você nessa noite. Quando o apóstolo Paulo estava preso na prisão com Silas, ele orou e louvou a Deus, mas sim na prisão. À meia-noite, Deus, houve um terremoto e aquela cadeia, tudo se quebrou, tudo se desmoronou tudo. Tudo ali foi pro chão. Porque na fraqueza, ele estava fraco. Seus corpos estavam fragilizados. Estava fraco. Porque ele apanhou. Foi chicoteado. Foi ali, levou bofetadas. Só que ele orou. Silas disse: Paulo, eu não aguento mais. Não aguento mais. Mas só que ele confiou. Na sua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoou. Porque Deus estava ali. Jesus Cristo usou ali. Por isso que o pregador Paulo é um dos pregadores e missionários que leva a palavra de Deus. Um exemplo que na fraqueza ele viu que o poder de Deus aperfeiçoou. E você vê que Deus enviou teu único filho pelo amor a mim e a você e a toda a humanidade, para que nele todos crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Amém? Então, meu querido, a graça dele que basta. A graça de Deus te basta. Não fica se lamentando disso. Não fica se lamentando disso. Não fica se apegando a dinheiro, às coisas materiais. Estou pregando a palavra por você. Eu não sei onde você está. Eu não sei o que aconteceu com sua vida, com a sua família. Eu não sei o que aconteceu com você. Mas eu sei que Jesus Cristo, Ele sabe. E nessa noite Ele está com você aí. Porque nessa noite Ele está dizendo para você: tenha bom ânimo. Eu estou contigo. Tenha bom ânimo. Porque Ele diz: teis bom ânimo, porque tereis aflição. Porque Ele também teve aflição. Só que Ele diz: eu venci o mundo. E você também vai vencer. E você também vai vencer. Se você está pegado a coisas materiais, desagarra. Querido, eu sou pregador da palavra de Deus. Eu sou pregador da palavra de Deus, eu prego.
só que eu não cobro nada, porque as coisas de Deus, você não é comprada. Você não compra Deus. Você não compra a graça. Você não compra a salvação. Você não compra a vida eterna. Você não compra ali para estar seu nome ali no livro da vida. Deus te dá tudo de graça. É gratuito. O dom gratuito de Deus. Porque você entende que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas sabemos que o dom gratuito é de Deus. É a vida eterna. É a salvação. Se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, começa a pensar. Começa a pensar. Começa a crer. Começa a entender. E arrepende-se do teu passado, dos teus pecados. Arrepende dos teus erros. Não confessa seus pecados para mim, não para o homem, mas confesse seu erro, teu pecado, diante de Jesus Cristo, porque só Jesus, Ele pode perdoar. Eu não posso te perdoar, mas Deus pode te perdoar. Jesus Cristo, Ele pode te perdoar, porque foi através dele que estamos aqui hoje. Estamos falando dele, porque tudo isso aqui é para Ele. Porque tudo é dele, a glória é dele, a majestade é dele, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e é o fim. Aleluia, Jesus. Porque toda a verdade vem dele. Aleluia, Jesus. Então, meu querido, ali estava a verdadeira luz, Jesus Cristo. Ele é verdadeiro. Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Então, meu querido, veio para que era seu. Jesus veio para que era seu. Ele veio para teu povo. Só que o seu povo não conheceu. Jesus foi rejeitado pelo teu povo. E os seus não o receberam. É duro. É difícil. Ele foi se entregou naquela cruz do Calvário para os meus e seus pecados. O teu sangue foi jorrado na cruz do Calvário. Ele também chorou. Ele também suou sangue. Ele apanhou. Levou bofetada no seu rosto. Cuspiram em seu rosto. Furaram teu corpo com lanças. Mas na nona noite houve trevas. E no seu suspiro o véu se rasgou na nona noite. E até os romanos, os soldados judeus, os soldados romanos dizem: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quando Jesus Cristo, Ele entregou a tua alma, a teu espírito para Deus, está consumado. Quando o véu se rasgou e houve trevas ali, então ali ele morreu, e ali ao terceiro dia ele viveu, porque o meu Jesus, o seu Jesus, ele não está numa parede, ele não está numa cruz de madeira pregado. O meu Jesus e o seu Jesus, ele está vivo, ele vive, ele reina para todo sempre, porque ele vive e reina para todo sempre. Amém? Então, ele veio para os seus e os seus não conheceu, não receberam. Mas todos quantos o receberam, olha só, mas todos quantos o receberam e deram-lhe o poder e serem feitos filhos de Deus, porque todo aquele que recebe, que aceita Jesus, será feito filho de Deus. Aos que creem em seu nome, aqueles que aceitam Jesus Cristo e creem em seu nome, será chamado filho de Deus. Então a palavra de Deus diz assim, ó, e o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhe
São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que vinha cumprir-se tudo o que de mim estava escrito, se na lei de Moisés. Amém? Então, aqui a palavra aqui no primeiro capítulo de Evangelho de João. Então a gente vê que ele então abriu-se entendimento para compreender-se as escrituras. Então disse assim, e disse, está escrito, e assim, convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então, ele não está morto, vivo ele está. Ele reina para todo sempre. Ele está vivo eternamente. Ele ressurgiu dos mortos, porque Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele tem autoridade sobre a morte. É ele que manda. Ele ressurgiu do meio dos mortos. Porque o nosso Jesus, ele fez milagre e faz milagre, continua fazendo milagre. Ele ressuscitou Lázaro ao quarto dia ressuscitou Lázaro. Paralítico andou, cego teve a visão de volta. Mancos, mudos, aleijados, demoniados foram libertos. E ao terceiro dia da sua morte, assim que ele padeceu, ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, em seu nome, pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o evangelho é o arrependimento, começou a ser pregado em Jerusalém e estendeu-se às 4 partes do mundo, até chegar em você. Porque o amor de Jesus, o amor de Deus é imenso. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. O pregador, ele nunca forma. Teologia não consegue explicar Deus. A ciência não consegue explicar Deus. O Bang Bang não consegue explicar Deus. O cientista não consegue explicar Deus. Mas a Bíblia é a própria palavra de Deus. Mas ninguém conhece ao Pai, senão o Filho. E ninguém conhece ao Filho, senão ao Pai. Amém? Então, meu querido, e dessas coisas sois vós testemunhos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, eita glória! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É bênção de Jesus. E aqui a gente podemos destacar que quando Jesus então os que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E agora é aí que você vai entender o versículo de número 14 do primeiro Evangelho de João, primeiro capítulo, segundo Evangelho de João, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Santo, Jesus Cristo, o Santo, 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 não existe outro santo a não ser Ele. Não tem santo a não ser Ele, porque Ele é o Santo.
Ele é o verdadeiro santo, santo. Não tem santo a não ser Ele. Porque Ele é o próprio santo. Porque Ele habitou, Ele era o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, Jesus. Meu querido, minha querida, nessa noite eu quero orar pela tua vida, pela tua família. Nessa noite eu quero falar para você. Você, sem a pessoa de graça, sem a pessoa cheia de graça, uma pessoa cheia da presença de Deus, sem a pessoa nobre, uma pessoa humilde, sem a pessoa simpática, simples, sem a pessoa cheia da presença de Deus, sem a pessoa que Deus possa achar graça em ti, seja uma lamparina a tua casa, que alumia todos os seus cômodos. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Assim como Deus diz para Paulo: a minha graça te basta. Então, meu querido, feche teus olhos. Eu vou orar pela tua vida, pela tua família. Porque o verdadeiro santo, ele está vivo e habitou entre nós. Ele ressurgiu dos mortos e vivo ele está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não te conheço, só que Deus te conhece. O Santo Espírito Santo te conhece. Senhor Deus, Pai querido, nessa noite, Pai, de terça-feira, Pai, eu entrego em tuas mãos, Senhor. E o Senhor toma direção, Pai, sobre todas as vidas, Senhor, sobre todas as pessoas, Senhor, família, Senhor, irmãos, irmãs, que está ouvindo a tua palavra, que está ouvindo o teu evangelho, Senhor, que está ouvindo a tua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha quebrar todo o laço do inimigo, todo o laço do adversário, toda oração contrária que o Senhor repreende em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo que toda enfermidade cai por terra agora, que todo câncer, que toda doença incurável, que o Senhor repreenda, lança por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que toda mentira, que toda bruxaria, que toda, Pai, enfermidade do inimigo seja repreendida agora. Pai, lança por terra, Pai. Que o Senhor, Pai, arranca toda a atadura do teu povo. Tira todas as escamas dos teus olhos do teu povo, Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, venha abençoar teu povo. Pai, que o Senhor venha cobrir, Senhor, com as tuas fortes mãos, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, que os teus anjos, que os teus mensageiros, Pai, venha acampar ao redor do teu povo, Senhor. Porque o diabo fica ao redor do teu povo, bradando como um leão, Senhor. Porque a tua palavra diz, meu Pai, sujeitai ao Senhor e resisti ao diabo. Que nessa noite, meu Deus, o teu povo esteja sujeito a ti, a tua palavra, a tua graça, a tua misericórdia, a teu poder. E que teu povo fuja do mal. Que teu povo seja vigilante à tua palavra. Que teu povo fuja do maligno, meu Deus. Porque a tua palavra diz, Senhor, o que é teu, o maligno não toca. O que é teu, o maligno não tem poder, Senhor. Pai, no nome do santo nome de Jesus Cristo, na santidade do Altíssimo, daquele que venceu a morte, daquele que ressurgiu ao terceiro dia e que vive está, que o Senhor repreenda, Pai, toda a pressão do adversário, que o Senhor repreenda agora, Senhor, que o Senhor aniquile todas as forças contrárias, que toda magia negra contra o teu povo, toda obra de magia, toda obra de feitiçaria que o Senhor quebra agora, Pai, que o Senhor repreenda
Que o Senhor corta lá do adversário. Que o Senhor quebra toda barreira, Senhor, Pai. Que toda causa que tiver na justiça, que todo tipo de causa que tiver na justiça, Pai, que o Senhor entre com providência, que o Senhor entre agora com providência, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que teu povo toma posse da tua vitória, Senhor. Pai, que todo diagnóstico do médico, Pai, que o Senhor pode as tuas mãos, porque só o Senhor é médico dos médicos. Só o Senhor é médico dos médicos. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor é Rei dos Reis. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor é Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor é Alfa. O Senhor é o Ômega, Senhor. Oh, Jesus Cristo, aleluia, Senhor. Que o Senhor entra com providência, Pai. Porque o Senhor é médico dos médicos, Senhor. Que o Senhor abençoa, Pai, cada vida, cada diagnóstico do médico, Senhor. Porque a tua palavra mesmo diz, Senhor, que aquilo que é impossível para o homem, para ti, Senhor, não é impossível. Porque a tua palavra diz, Senhor, que todas as coisas para ti é possível, Senhor. Porque para ti todas as coisas é possível. Assim como Isabel era estéril, na sua velhice teve um filho. Assim como Ana também concebeu um filho, Senhor, em oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que cada madre estéril, que cada ventre, Pai, que cada árvore que não produz fruto, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é através do teu nome, que é através da tua graça e do teu poder, e através do nome do Senhor Jesus Cristo, que há vida, que há fruto, que há vida, porque o Senhor trouxe vida com abundância, porque o Senhor é a própria vida, porque a tua palavra diz, Senhor, que da água que o Senhor dá, e aquele que beber, nunca mais terá sede, Senhor. Porque aquele que nascer da água e do Espírito Santo terá vida. Oh, Jesus Cristo, abençoa, Pai, cada pessoa, cada vida, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, cada povo, meu Deus. Não estou pregando aqui placa de igreja, não estou aqui fazendo propaganda, não estou aqui falando de dinheiro, mas estou aqui falando do seu santo nome. Estou aqui falando da tua graça. Estou aqui falando da tua misericórdia, Pai. Não estou aqui falando de religião, mas estou aqui falando do teu nome, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Porque o teu poder é manifestado na fraqueza. Porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que o Senhor abençoe essa pessoa agora, que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor quebra todo mal de maldição sobre a vida dela, todo vício sobre a vida dela. Que o Senhor quebra toda maldição, toda barreira, que todo o currículo das pessoas que está aí debaixo de pedra, que o Senhor arranca agora, e que o Senhor dá vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus. Amém.